aí, gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional? Nesse vídeo aqui avaliar o pós-jogo colorado, que teve dois destaques, a entrevista do técnico Eduardo Cudê e também do vice-presidente Felipe Becker. Os dois conversaram com a imprensa, um para falar sobre critérios técnico-táticos, embora o Cudê tenha ficado até meio incomodado com uma pergunta sobre questões técnico-táticas do Inter, eu já te explico, especificamente com o repórter, mas ficou tudo bem. E depois o dirigente colorado foi lá e protestou contra a arbitragem, inclusive pedindo respeito da CBF, citando árbitros e árbitras que foram usadas como laboratório no Internacional e tudo mais. Já tirou detalhes antes, preciso te falar que esse conteúdo é em parceria com a Zapay. A Zapay é uma parceira do canal que vai te ajudar a pagar o teu imposto, o IPVA, licenciamento, se tu tiver uma multa também. Zapay é um aplicativo que é grátis, que tu pode baixar aqui na descrição no primeiro comentário. E para ter grátis, tu vai lá, bota a placa no teu veículo e consulta os débitos dele. Olha, tu tem tanto de IPVA, tanto de licenciamento, tanto de multa, se é que tu vai ter, né, para pagar. Pois bem, na hora do pagamento, aí é óbvio, tem que pagar pro governo, tu pode parcelar em 12 vezes no cartão de crédito pela Zapay. E mais, usando meu código JBFilho20, na hora do teu primeiro pagamento pela Zapay, tu vai ter 20% de desconto neste pagamento. Ou seja, é grátis para consultar, se for pagar tem 12 vezes no cartão, que é uma coisa que o governo não te dá, e a Zapay, que é parceira do Detran, consegue fazer, e mais o meu código promocional de desconto. Então baixa aqui na descrição e roda tranquilo, porque tu sabe que daqui a um pouco vai ter uma blitz que vai te ferrar. Gente, olha só. O técnico Eduardo Cudê pontuou algumas coisas importantes, como, olha, os jogadores não têm ritmo de jogo, o que aconteceu no primeiro jogo e agora é normal. Até disse, vocês da imprensa fazem análises futebolísticas e tudo bem, é o papel de vocês, mas eu tenho que pensar que, né, é uma situação diferente que está acontecendo aqui. Diz que falta ritmo de jogo, que pelo menos mais 4 ou 5 partidas é esse o tempo que ele precisa para os jogadores terem ritmo e tudo mais, que a imprensa de alguma maneira não vê todo o contexto, mas que ele como treinador tem que ver que os caras estão fora de casa, ele até quer que o Inter, quando vier jogar aqui contra o Juventude na Copa do Brasil, depois disso passe alguns dias em Porto Alegre para os jogadores verem seus familiares e tudo mais, mas que conseguiram, embora ele saiba que não tenha jogado tão bem, ficou nítido nas suas palavras, uma vitória em Cuiabá e é só a segunda vez que isso acontece e o Inter, obviamente, tem que comemorar e até disse, olha, o ideal é isso, mesmo não jogando tão bem, ganha, porque a gente vai evoluindo e jogando mais perto do que quer jogar. Mas repare que tem uma pergunta que claramente deixou o treinador incomodado. O repórter Simon Bianchini, da Rádio Gaúcha, pergunta para ele sobre o porquê que ele sacou o Ener Valencia, qual o motivo de ter tirado o Ener Valencia naquele momento do jogo e tudo mais. E ele claramente não gostou. O Cudê até não foi agressivo, longe disso, mas foi irônico, dizendo, olha, eu saquei o Maurício e o Valencia para entrar Arangues e Alan Patrick. Para seguir com 11 eu saquei 2 e pus 2. Ficou meio assim, sabe? Tipo, não precisa falar isso. Claramente, ele quis dizer assim, ó, para ficar com 11 eu tirei 2 e botei 2. Mas claro que o repórter está querendo, isso é uma pergunta. Ele é o técnico do Internacional, me permitam aqui um mini comentário. Ele é o técnico do Internacional e o repórter perguntou para ele sobre uma questão de troca. Olha, por que tirou o Valencia e botou lá? Ninguém está fazendo uma inquisição, está querendo saber a explicação do treinador do porquê que tu tira o teu principal atacante de um jogo e tudo mais. Só que sempre quando se trata de trocas, né? Lembra de Alan Patrick e Arangues, que ele não gostava e tudo mais. Quando o repórter ponderou educadamente, foi aberto e foi bacana isso, né? O repórter ponderou educadamente, explicou, olha, eu só quero saber se foi uma questão técnico-tática ou se o Valencia tá lesionado e tal. E ele disse, não. Aí o Cudê meio que entendeu a situação e disse, não, ambos se sacrificaram muito no jogo, ele e o Borré. Eu queria tirar o Borré, mas acabei não conseguindo por outras questões sacar o Borré e tudo mais, mas ele também sairia por conta do desgaste. Depois da coletiva, esse é um bastidor importante, para colocar, o Cudê passa pelo Simon Bianchini da Gaúcha, dá meio que um cumprimento para ele, diz assim, achei que a gente ia brigar e tudo mais, mas tá tudo bem. Enfim, o Cudê não gostou de ser questionado sobre uma troca. Vai entender, né? Mas tudo bem. Depois ficou tudo bem, ficou tudo legal com os dois e tal, não teve nenhum tipo de atrito e tal, e nem teria o porquê. Ponto nova linha. Felipe Becker, vice-presidente do Inter, também falou. E ele pediu para dar um pronunciamento, no final até respondeu mais outras perguntas mais curtinhas, mas basicamente ele disse, olha, eu acho, começa falando sobre arbitragem, a CBF está achando que o Internacional é um laboratório de arbitragem. E citou 3 exemplos. O primeiro,
no jogo contra o Palmeiras, que o árbitro escalado daquele jogo era a primeira vez que ele estava apitando a Série A. Depois lembrou que em Porto Alegre escalaram uma equipe feminina. E aí disse, olha, nada contra a capacidade técnica delas, mas foi a primeira vez que isso aconteceu num Campeonato Brasileiro. E a segunda, e a terceira, na verdade, ele disse, agora, esse árbitro, que ele taxou muito mal, dizendo o seguinte, olha, esse árbitro que apitou agora em Cuiabá, ele tinha apitado 2 jogos da Série D e vem para apitar um jogo da Série A do Inter. E aí ele disse, por que o Inter, por que a CBF faz isso? E é só com o Inter. Tem a arbitragem, o cara nunca apitou Série A. Jogo do Inter contra o Palmeiras. As mulheres nunca apitaram, teve uma equipe completa de mulheres. Por que o laboratório é no Inter? Na visão do dirigente, obviamente. E depois esse árbitro da Série D. E aí ele reclama do árbitro, diz que ele atrapalhou os jogadores, que ele, cara, expulsou o Rocher, deu uma falta, deu um pênalti, sendo que na verdade teve que o VAR salvar ele naquele carrinho do jogador, que o cara tinha que ter sido expulso e não era nada disso. Aí lembrou que o Hugo Malo levou um cotovelaço de um jogador que ele nem falta deu, reclamou do pênalti, que é a mão, né? Claro, o Bruno Alves dá uma conchinha, ele faz uma concha com a mão, meio louco, é óbvio que o juiz ia marcar, mas ele disse, pô, daí invento, ele disse assim, eles conseguiram achar um lance para tirar o VAR, que foi o empurrão do Borré e tal. Ele reclamou demais. E aí disse que o Inter manda ofícios para a CBF e que nada acontece, que não pode ser mais assim, que o Inter pede explicações para a CBF que nada acontece, e que daqui a um pouco vai ter um erro crasso que vai tirar o Inter de uma competição, ou que vai tirar o Inter da ponta da tabela, e aí o que eles vão fazer? A CBF, né, não vai se responsabilizar. Acha que não dá mais para o Inter ser laboratório de arbitragem, que isso não pode ser assim. Enfim, fica o protesto. Ele basicamente só protestou, mas por quê? A outra coisa que dá para fazer é pegar um ofício e enviar um ofício para a sede da CBF. Mas o próprio dirigente do Inter disse que o Inter manda ofício e não é respondido. Importante salientar aqui que o repórter fez questão de pontuar para ele, dizendo, para você então o trio ser feminino, a arbitragem ser feminina é um problema. Ele disse, não, eu não estou falando disso. Eu estou falando que nunca tinha acontecido na Série A e aí eles usaram o Inter, a primeira vez vai ser com o Inter. Assim como a primeira vez de um árbitro contra o Palmeiras foi contra o Inter e assim como um árbitro que estava na Série D, que já tinha apitado Série A, mas que estava fazendo Série D agora, vem para a Série A para os jogos do Inter. Então a reclamação é esta do dirigente Felipe Becker, que foi para a entrevista coletiva. Foram os dois que falaram. Na verdade, os jogadores até falaram, e foi bem bacana, quando eles saíram do vestiário na entrada do ônibus. Mas tudo declaração curtinha, do Wesley, René, Arangues, Alan Patrick, Vitão, vários jogadores falaram e foi bacana, mas todo mundo uma resposta, não, muito importante a vitória, estamos empolgados, vamos lá, que é uma coisa, né, normal, que eu acho que todo mundo já projetaria, já imaginaria, beleza? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.